Olá, meu nome é Cássio Mossi, sou advogado. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a importância de uma assessoria jurídica para vocês, organizadores de evento. Eu sou advogado formado há quase 10 anos, estudei no Mackenzie aqui em São Paulo e a minha especialização é em direito comercial, ou seja, os contratos estão no meu dia a dia, resolução de problemas ou evitar esses problemas. Então é um pouco disso que eu quero falar para vocês hoje. Então a primeira coisa que um organizador de casamento ou de eventos em geral tem que pensar é em ter bons contratos. Contratos de Google ou contratos de modelos que você compra um CD na banca não são recomendados. Por mais simples que possa ser um contrato, é importante que ele tenha uma assessoria por trás disso, que tenha um advogado por trás, que entenda do seu business, que entenda das suas preocupações, os desafios específicos que você vive no seu dia a dia desenvolvendo essa profissão. Ou seja, um modelo de Google ou um modelo que você compra na banca, a gente brinca dessas possibilidades, que são soluções fáceis e baratas, que a gente fala que é economia à base da porcaria, eles não vão resolver seus problemas. Eles não vão trazer as soluções para os desafios específicos que você, como organizador de evento, vive. Então, não adianta você querer usar o modelo do Google, que ele não vai te resolver todos os problemas que você vai viver. Então, o recomendado é realmente que você tenha uma parceria com um advogado que possa te suprir desses contratos, vários tipos de contrato, na verdade, que tem a ver com o seu dia a dia na organização de um evento. Eu sei que é uma preocupação muito importante das pessoas com relação a advogados são os honorários. As pessoas acham que um advogado vai cobrar sempre caro. Isso não é verdade, isso depende muito do caso a caso, depende muito do combinado com esse advogado. Então eu coloco como um parâmetro bom o piso que a própria OAB estabelece como piso mínimo da hora de um advogado, que são R$310. Estou arredondando, mas é mais ou menos isso. Então, você pode considerar que R$310 por hora e você pode combinar, é uma coisa completamente livre. Se um advogado não puder te atender no tanto de horas que você consegue pagar, você pode procurar outro e os contratos que envolvem essa área de uma organização de eventos não são contratos super complexos, são contratos muito objetivos. Então não tem porquê um montante de horas muito alto ser gasto. Então você pode conseguir combinar com um advogado, por exemplo, eu preciso que você faça esse contrato em 3 horas, essa hora é mais ou menos R$300, eu sei que na OAB o piso de hora é mais ou menos isso. Então é uma coisa que pode ser combinada caso a caso e que eu insisto que não seja um fator determinante para você não ter uma assessoria jurídica. Acho que é importante você, por mais que isso signifique um investimento para você no começo, lembra que você vai fazer um contrato, provavelmente você não vai mais precisar desse advogado para todos os seus contratos. Você vai ter um modelo padrão que você vai conseguir adaptar, que é um modelo feito para você, customizado, importante lembrar disso, mas que com essa personalização sua, dos seus desafios, do seu negócio, você vai conseguir adaptar ele para outros casos, cada serviço que você fizer, e você vai consultar seu advogado no futuro em casos de dúvidas, em casos de uma disputa ou outra em relação a um tema, então uma contratação específica que tem uma discussão de uma cláusula, enfim, mas é um investimento muito importante que vai te garantir evitar ter dor de barriga, ter dor de cabeça, ter outros gastos financeiros e noites mal dormidas. A questão dos freelas é uma questão interessante, porque isso faz parte do dia a dia de vocês, organizadores. É importante que esses contratos com esses freelancers existam, obviamente, nada de conversas ou mensagens de WhatsApp. É importante que exista um contrato de prestação de serviços específico, começo, meio e fim, data, local e função. Isso é básico, pode ser um termo muito simples, que, de novo, pode ser feito por um advogado em pouco tempo, não carece um trabalho muito complexo, e é importante também pensar nisso em relação a possíveis reflexos trabalhistas, que eu sei que também é uma preocupação constante. Para você configurar uma relação trabalhista, geralmente as pessoas se preocupam em habitualidade, subordinação, exclusividade. Então, se um freela, até pelo próprio jeito de chamar, a gente está falando informalmente aqui de freela, que é o freelancer, é um trabalhador eventual para você, isso é importante que fique em contrato, que é um trabalho eventual, ainda que seja constante no sentido de toda semana, todo mês, eu acabo chamando esse profissional porque é um profissional que é bom, que é da minha equipe, mas que isso fique claro, que é um contrato de prestação de serviços, que não tem natureza trabalhista. Então aí você pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a esse tema. Eu sei que uma preocupação constante é
o organizador divulgar o trabalho dele, e isso acaba retratando algumas pessoas nessas fotos, nesses vídeos. Só que a gente tem que sempre lembrar que o direito à imagem, ao uso de imagem, é um direito personalíssimo, está na Constituição, está acima de qualquer lei, é uma coisa que não pode ser desrespeitado. E qualquer desrespeito a isso pode gerar consequências, inclusive financeiras, para um organizador que use eventualmente uma foto de noiva, com quem quer que seja, de um modo não adequado comercialmente. Afinal de contas, qualquer divulgação de um organizador, obviamente, vai ter um viés comercial, porque no fundo ele está querendo criar um portfólio e divulgando o trabalho dele para próximos clientes. Então, é muito importante deixar claro em contrato, pode ser no mesmo contrato original, amplo, que você for assinar com o casal de noivos, que você pode ou não, daí depende se eles não quiserem, você não tem muito o que fazer, retratar a cerimônia, ou retratar eles, usar a imagem deles no seu próprio portfólio, no seu próprio material que você vai postar nas redes sociais, etc. Sugestão prática, se os noivos não querem aparecer nas fotos que você vai postar no seu Instagram, no seu Facebook ou qualquer lugar que seja, tira a foto da cerimônia com as pessoas de costas, fica uma foto bonita, as pessoas no altar, ou uma foto que mostre o local, que não mostre necessariamente pessoas individualmente retratadas. Isso é muito importante. Se as pessoas forem individualmente retratadas com muito destaque, não é recomendado que você use isso com esses fins comerciais, sem nenhum tipo de autorização. Se você usar, você está sujeito, sim, a essa pessoa voltar e querer pleitear a exploração da imagem dela para fins comerciais. A presença de ambulâncias é sempre recomendada, mas não tem uma lei nacional que possa responder essa pergunta de um jeito amplo e decisivo. O que existe são regulamentos municipais, geralmente. Então, vou dar o exemplo de São Paulo, que tem uma lei que não é muito clara também, mas que ela fala de eventos públicos, ou com grande público, na verdade, pode ser um evento privado, mas com presença de público numeroso. E a lei em São Paulo fala em 1.500 pessoas, por exemplo. E eu sei que em outras cidades, outras capitais, outros municípios, tem leis específicas que determinam a necessidade de você ter uma equipe médica, na verdade não só ambulância, né? Equipe médica que está materializada ali necessariamente numa ambulância, mas é toda uma equipe médica, um aparato de saúde que vai variar de lugar para lugar. A gente tem ciência também da praxe de muitos buffets que já pensam nisso, ou organizadores que já pensam nisso também, até por segurança e bom senso. Às vezes, se tiver 200 pessoas vai ter uma ambulância, se tiver 400 pessoas vai ter uma ambulância. Isso é uma coisa que tem que ficar na cabeça do organizador, com certeza, como uma preocupação. O segundo ponto em relação a isso, que é mais importante ainda, é você contratando uma equipe de saúde, isso tem que ser uma contratação muito cirúrgica, tem que ser uma contratação com referências, você tem que ter certeza de que a equipe que você está contratando é uma equipe preparada e licenciada para exercer essa função de ambulância, de paramédico, de médico, etc. Então a recomendação, a verdade mais importante do que se preocupar no número de pessoas no evento, é se preocupar com a qualidade de serviço que você está contratando, que sejam equipes com registros no Conselho de Medicina, com todas as licenças necessárias, que geralmente as empresas apresentam isso quando elas se oferecem ao mercado. Então, buscar as empresas que oferecem isso e que, de preferência, tenham recomendação. Existe um conjunto muito grande de leis que devem ser consideradas. Então, assim, é uma resposta genérica para uma pergunta um pouco mais genérica, mas sugiro, não é uma preocupação, e uma conversa com um advogado que você possa ter como seu parceiro, preocupação especificamente nas áreas de saúde, como a gente acabou de falar das ambulâncias, por exemplo, e licenças em geral. Se às vezes é um lugar, por exemplo, que tem necessidade de licença ambiental, ou se é algum caso que tenha licença sanitária, mas isso é muito caso a caso, isso depende muito do local que o evento está acontecendo, e geralmente os buffets ou grandes locais de evento já têm um conjunto de licenças de bombeiro, de prefeitura e sanitárias, etc. E é importante você se assegurar que o lugar que você está organizando o seu evento para o seu casal contratante tem essas licenças todas, porque isso pode acabar gerando um problema para o evento que pode respingar em você também. Bem, o ECAD é quase como um palavrão na cabeça das pessoas, as pessoas pensam em ECAD como um monstro. O ECAD faz um trabalho que é compreensível, um importante jeito de arrecadação pelo usufruto de uma obra autoral. Assim como a gente vai no cinema e paga ingresso, a gente vai num show e paga ingresso, a gente vai num algum evento cultural e paga ingresso, a lógica é mais ou menos a mesma. Você está usufruindo, no caso de uma música, e
você está pagando por isso, só que obviamente é difícil você controlar num evento como um casamento quais músicas estão tocando, quais são os artistas, então existe um racional do próprio ECAD de divisão desses valores monetários que eles arrecadam. Não tem como fugir do ECAD, isso eu já adianto que brigar com o ECAD não é uma briga adequada, eles têm prerrogativas legais, constitucionais para existir, para cobrar, então inclusive se você não paga, você está sujeito a ser processado por eles, e eles vão ter todos os argumentos do mundo para ganhar uma briga contra você. E o que acontece geralmente, a gente tem notícias de pessoas processando o ECAD para tentar evitar o pagamento. Na verdade, o que se discute geralmente é o montante a ser pago, não o pagamento em si. O pagamento em si é difícil você conseguir argumentar de um jeito bom para você não pagar. Então, o importante é que as pessoas, às vezes, brigam porque elas sentem que o ECAD chutou um número, chutou um valor, e isso pode ser discutido. Eles têm uma lógica que eles calculam. Quando é evento pago, por exemplo, eles têm um valor unitário que eles estabeleceram, que é R$70, 70 e poucos reais, e eles multiplicam, por exemplo, o número de ingressos vendidos, ou então, em casos de eventos privados que não tem cobrança de ingresso, eles multiplicam, por exemplo, pela metragem do buffet. Só que a gente já ouviu muitas histórias, obviamente, de casos de cobranças em mesmos locais, cobranças muito diferentes, por total aspecto subjetivo de um casamento mais sofisticado, um casamento menos sofisticado. Então, essas discussões acabam existindo e potencialmente podem ser levadas ao judiciário, mas as regras do ECAD são subjetivas e são vagas. Por exemplo, na lista de eventos do ECAD não tem casamento, tem até quermesse, mas não tem casamento, então a gente acaba aplicando algumas coisas por analogia. Mas o ECAD como um ser existente na nossa vida, não dá para fugir dele. A questão das multas é importante que fique claro que isso é um combinado entre as partes. Isso não necessariamente está na lei, o quanto deve ser um valor exato. Então, a gente pode seguir uma lógica da lei, mas o importante é que isso fique justo para os dois lados. Então, isso tem que constar no contrato também do organizador com o casal de noivos. Isso é muito importante, que tenha muito claro lá as hipóteses, valores e prazos, etc. Mas a gente vê, por exemplo, abusivo seria você querer cobrar de multa o mesmo valor do contrato. Mas, por outro lado, se o cancelamento de um evento, por exemplo, for dias antes da data que ele ocorreria, isso certamente vai gerar um prejuízo muito grande para o organizador, que dificilmente vai conseguir reaproveitar aquele dia na agenda. Então isso, por exemplo, pode ter uma cobrança de multa mais alta. Então isso realmente é muito caso a caso, com bom senso, porque nada que foge do bom senso numa discussão eventual no judiciário seria aceito. Então a gente pode pensar, por exemplo, em disposições de coisas escalonadas no contrato. Então, por exemplo, se você cancela o contrato com um ano antes do evento, você não vai ter multa, vou ter multa de 10% e eu te devolvo o que você não me pagou. Se você vai cancelar o evento 6 meses antes, eu vou reter o que você já me pagou e não vou te cobrar multa, vou cobrar multa de 20%, enfim, isso é muito caso a caso, isso é muito negociável entre as partes, isso às vezes vai do feeling da pessoa, do organizador, com o cliente dele também, mas o mais importante é que você deixe isso estabelecido no contrato. Então, o que está no contrato é o que vai valer entre as partes. Se você não falar isso no contrato, isso pode te dificultar muito uma eventual cobrança no judiciário, e para provar eventuais danos, prejuízos que você teve, lucros cessantes, etc. Então, por exemplo, a importância dessas disposições contratuais volta em casos de não pagamento. Então, aqui eu estou falando do não pagamento pelos noivos. Então, é importante que você coloque no contrato as previsões e as consequências do não pagamento em cada período temporal. Então, você pode estabelecer no que você acha conveniente para você, que seja plausível, aplicável, com bom senso, obviamente. Cancelou o contrato com tanta antecedência, eu acho que eu consigo me organizar, consigo achar outro cliente, consigo manejar minha agenda, eu acho que com esse prazo, com antecedência, eu acho justo cobrar só 10% de multa. Muito perto, acho justo cobrar outros tantos por cento de multa maior. Uma sugestão prática é você conseguir, caso haja parcelamento, que eu acho que é uma coisa muito comum no dia a dia de vocês, no negócio de vocês, que esse parcelamento, que se não todas, mas que a grande parte dessas parcelas sejam pagas antes do evento. Isso parece óbvio, mas nem sempre é óbvio. Então é importante que isso te garante segurança. Então, se você conseguir receber
uma porcentagem grande desse valor antes do evento, você já fica seguro. E você pode colocar no contrato, isso não é abusivo, você pode colocar no contrato uma cláusula falando que se você não receber X%, sei lá, 80%, por exemplo, do valor do contrato antes do evento, e você notificar o casal disso, e essa notificação também vai estar no contrato como ela pode ser. Ela pode ser por telegrama, por carta, com a R, por e-mail. Só por telefone que eu não recomendo, mas assim, uma coisa por escrito, qualquer forma por escrito, se você notificou desse atraso, seja de 1 mês, seja de 2 meses, enfim, você pode combinar e pode escrever o que você quiser. O contrato aceita qualquer coisa que você quiser escrever ali. Você pode dar o contrato por rescindido, você pode cancelar o evento. Então, sintetizando o que eu falei, você pode estabelecer no contrato, para te garantir segurança em relação ao recebimento financeiro, que as parcelas sejam recebidas antes da execução do evento e deixar claro ali escrito já, para não gerar nenhum questionamento posterior, de que se você não receber X% desse contrato até a data tal, que significa X dias antes do evento, esse contrato dará por rescindido. Isso é um jeito também didático de evitar um atraso por parte dos noivos, que às vezes acaba escolhendo pagar outra coisa e não vocês. É importante pensar em 2 situações. Em uma situação, quando o organizador é responsável por todos os contratos dos fornecedores, ou seja, quando o casal contrata o organizador para ele se virar e resolver todos os fornecedores, ele se responsabiliza por todos os fornecedores. Nesse caso, a minha recomendação é que você tenha, obviamente, termos de contratos, né, termos de prestação de serviço com cada fornecedor, e que nesse termo de prestação de serviços fique muito claro a responsabilidade de cada parte, a sua basicamente que é de pagar, e a deles de oferecer esse serviço nos moldes que você contratou. Então, se você contratou 2 maquiadores, não adianta mandar um só. Se você contratou 4 fotógrafos, não adianta a equipe chegar com 3. Ou em relação a equipamentos, ou em relação aos bombeiros, ou em relação aos enfermeiros da ambulância, enfim, qualquer coisa que você possa pensar. Então, se você é o responsável por isso, no olhar da noiva e do noivo, é importante que você tenha uma segurança contratual do seu lado, já afinal o casal está olhando para você, o casal não está olhando para 10 fornecedores. Então ele vai te olhar, ele vai te acionar se tiver algum problema. Então é importante que você se resguarde com a sua equipe, os seus fornecedores, os seus contratos, ter contrato com cada um e que fique muito claro os limites, as consequências de uma inadimplência e etc. Uma segunda situação, que é totalmente diferente, é quando você assina um contrato com um casal que estabelece que você vai prestar serviços de organização de casamento e que nisso não está incluso você se responsabilizar por organizar o contrato de outros fornecedores. Obviamente, no momento que você está lá organizando, você é como maestro numa orquestra, então você tem que reger todo mundo que está trabalhando ali. Mas aqui, nessa situação, nessa segunda situação, o casal é contratante desses fornecedores. Então, eu não entendo que você tenha que se responsabilizar por esses contratos que não sejam cumpridos. Acho que o importante é o papel de você, eventualmente, relatar isso pós-evento, né, para não gerar estresse no momento, mas você, como um maestro da situação, contar para os noivos, olha, era para ter 3 fotógrafos, só vieram 2. Então, se quiser, eu te dou uma dica de analise seu contrato com ele, vê se você tem direito a pleitear alguma coisa. Uma outra situação nesse momento, nessa situação na qual você não é responsável por toda essa equipe, é uma sugestão de você já pensar no seu contrato com esses noivos, de colocar uma disposição ali de que você é responsável ou não por eventualmente suprir a ausência de algum profissional. Então, por exemplo, um exemplo concreto, você não é responsável pela equipe de fotógrafos, maquiadores e afins. De repente você percebe que não foi um fotógrafo, eram para ir 3, foram 2. Você tem um fotógrafo na manga de stand-by que pode aparecer correndo no seu evento para quebrar o seu galho. Só que você tem que ter no contrato com a noiva, com o noivo, enfim, com o casal, se você é responsável por isso ou não. Se você tem essa liberdade de contratar urgente, né, no momento, na hora, alguém que possa suprir uma eventual ausência, que era a responsabilidade do contrato deles, e que limite isso pode ser pago, limite pode ser reembolsado depois, etc. Ou seja, na prática, não é recomendado que você resolva o assunto sem uma comunicação com o noivo e com a noiva ou com o casal. Se no momento do evento é difícil discutir contrato, faltou alguém, não faltou alguém, recomenda-se que faça isso no contrato que você assina com eles antes. Então ali você pode colocar uma cláusula
muito clara, objetiva, falando: apesar de esses fornecedores não serem minha responsabilidade, caso algum não compareça, por exemplo, eu não sou responsável por suprir isso. Ou sim, eu serei responsável por suprir isso e já tenho liberdade aqui para contratar alguém pelo mesmo preço que você tinha contratado originalmente. Alguma coisa assim. Mas isso realmente é combinado caso a caso, isso é só uma sugestão. A questão da hora extra é uma questão interessante porque realmente outros profissionais cobram hora extra e vocês, como realmente maestro do evento, nada mais justo que pensar nisso também. Só que isso ser conversado a posteriori, ou seja, depois do evento, não é boa ideia. Então é muito importante que isso também fique no contrato original, a ser preparado pelo seu advogado, uma cláusula de que o contrato será executado no dia do evento, a sua presença é de tal hora até tal hora. Passado de tal hora, a sua hora extra no valor de X reais. Você pode falar quanto custa a sua hora extra. E você vai expor isso para o casal. Eventualmente, se rolar alguma resistência, se eles, não quero ficar pagando hora extra, tudo bem, então meu trabalho é das 6 da tarde até as 4 da manhã, por exemplo. Sugestão, às vezes, numa negociação, você pode combinar um pacote de horas extras, pode combinar horas extras com preço decrescente, enfim, tem vários jeitos de você harmonizar uma relação, uma negociação nesse ponto. Mas é importante que isso fique estabelecido previamente no contrato, o hora de início e a hora de fim do seu trabalho no dia do evento e cada minuto que você passou daquela hora de fim, quanto vai custar a sua hora extra, que você pode apresentar um relatório depois dessas horas extras e cobrar esse plus de remuneração. Imagino que existam muitos casais teimosos que não querem ouvir o que vocês estão recomendando. Mais uma vez eu volto no contrato. Eu estou mostrando em muitos exemplos a importância de ter um contrato bem amarrado para você assinar com o casal. Bem amarrado no sentido de com muitas previsões organizadas, estabelecidas e que ter segurança de todas as possíveis hipóteses que pode acontecer na execução do seu contrato, na execução do seu trabalho. Então, eu colocaria num contrato firmado com um casal de que eles são obrigados a te ouvir nas suas recomendações, que sejam recomendações que no fundo estão seguindo as recomendações da lei ou de bom senso. Vou dar o exemplo da presença da ambulância ou a presença de um gerador no evento. Então, se você sugere colocar um gerador, você sugere colocar uma ambulância, na verdade é uma sugestão básica seguindo a própria regulamentação jurídica do assunto, e o casal não quer fazer isso, o casal se recusa a fazer isso, eu com certeza absoluta faria um termo de responsabilidade específico, caso a caso. Não dá pra gente adivinhar do que o casal vai dificultar a sua vida, mas ok, você não quer colocar um gerador? Isso é contra a lei, ou isso é inadequado. Então assina aqui um termo falando que você está de acordo, se acabar a luz no meio da cerimônia, eu não vou ser responsável por isso. Então isso é muito importante que fique estabelecido. Sugestão, que fique já no contrato estabelecido que eles devem seguir a sua orientação, afinal de contas você é o expert no assunto e eles estão te contratando justamente para prestar esse serviço, para você fornecer a sua expertise para eles, e se eles não te ouvirem, eles serão responsáveis única e exclusivamente por as consequências. E em casos mais extremos, do tipo eu não quero colocar uma ambulância, eu faria um termo específico, uma coisa de um parágrafo, falando eu, o casal, me responsabilizo por qualquer consequência civil, criminal, ambiental, sanitária, enfim, o que quer que seja, pelo não cumprimento das recomendações do meu organizador. Tá. Em casos extremos de, por exemplo, convidados embriagados e situações incômodas, eu pensaria, na verdade, um passo para trás e em vocês se assegurarem da presença de segurança no próprio evento. Então isso é uma coisa que tem que estar no pensamento de vocês, ter uma segurança não só na porta, controlando quem entra e quem sai, mas uma segurança que te garanta integridade física e sua e dos convidados, obviamente. Então, nesse ramo, infelizmente, sempre vai ter uma situação incômoda, mas a gente precisa dividir o que é incômodo e o que realmente é uma agressão física, o que realmente é o que gera um abalo psíquico numa organizadora, por exemplo, que leva uma cantada inadequada de um convidado embriagado, alguma coisa do tipo. Então, em casos extremos, não tem dúvida, chama a polícia, faz um BO,
agressão física, assédio, enfim, coisas mais pesadas, eu chamaria a polícia, eu faria um boletim de ocorrência e sim, pensaria em procurar um advogado com foco nesse tipo de atuação para eventual controle dessas consequências, se achar que vale a pena você ir para frente em processar alguém, etc. Mas a recomendação nesse tema, a recomendação mais importante inicial é se assegure que o evento tenha a segurança adequada para o número de convidados, para o tipo de evento e etc. Eu espero ter contribuído um pouco com o trabalho de vocês. O mais importante é que existem muitos mitos sobre o direito, sobre os advogados. Então, eles não são seus inimigos, eles são seus parceiros. Nos vejam com bons olhos. A gente viveu muitas situações com os outros clientes que vocês podem estar vivendo agora. A gente pode te dar muito atalho, pode te resolver muito problema, pode evitar, mais importante, evitar muitos problemas. Então, também nos ver como o cara que vai evitar o seu problema, não o cara que vai só resolver o seu problema. Então, não venha só com pepino, a gente também está preparado para resolver as coisas preventivamente. Então, é importante você ter esse pensamento. Isso pode ajudar muito no seu dia a dia, com certeza. Então, obrigado pela atenção, espero que o vídeo tenha contribuído. Então, eu fico à disposição, meus contatos estão na tela e até mais.